Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Perguntas Sem Medo. Aqui eu respondo perguntas de inscritos do nosso canal. Então, se você tem alguma dúvida em relação a projetos elétricos, subestações e SPDA e quer tirar essa dúvida aqui num vídeo, pessoal, deixa seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando também seu like, porque hoje o vídeo tá muito massa. Então, vamos embora aqui responder a pergunta do Thiago. Vamos ver o que ele falou pra gente. O Thiago falou assim: quando o circuito é trifásico, 3 condutores, o neutro não é considerado um condutor carregado? Para responder essa pergunta sua aqui, Thiago, de condutores carregados, considerar o neutro como condutor carregado, vamos lá agora para a NBR 5410 e vamos ver o que ela fala em relação a isso. Então, Thiago, a NBR 5410 vai falar o seguinte aqui pra gente na tabela 46. Ela vai ter aqui essa tabela de número de condutores carregados a ser considerada em função do tipo de circuito. Para começar, pessoal, número de condutores carregados é basicamente o seguinte: aquele condutor em que efetivamente passa corrente por ele, tá? Então, tá passando corrente por esse condutor é considerado um condutor carregado. Nós temos um condutor, por exemplo, fase neutro, né? Então, por exemplo, você tem um circuito que é fase neutro, tá? Também passa corrente pelo neutro. Então, quando você tem um circuito monofásico fase neutro, você tem 2 condutores carregados e vamos confirmar isso aqui na tabela 46 da NBR 5410 traz pra gente. Então, o condutor carregado é um condutor que passa corrente neste condutor em um circuito em funcionamento, tá? Então aqui a gente vai ver, ó, esquema de condutores vivos do circuito, né, que ela chama de condutores vivos, condutores carregados. E aqui ela vai falar número de condutores. Então aqui ela vai ter esquema de condutores vivos do circuito e número de condutores carregados a ser adotado, tá? Então aqui ela vai ter monofásico a 2 condutores, você considera 2 circuitos carregados. Monofásico a 3 condutores, 2 condutores carregados. 2 circuitos não, 2 condutores carregados. 2 fases sem neutro, né? 2 condutores carregados. 2 fases com neutro, 3 condutores carregados, tá? Então, no circuito de bifásico com neutro, deve ser considerado nesse circuito 3 condutores carregados. Trifásico sem neutro, 3 condutores carregados. E aqui ela tem um trifásico com neutro, 3 ou 4 condutores carregados. Onde é que você vai aplicar esse conceito de condutor carregado, pessoal? No critério da capacidade de condução de corrente do seu circuito, que você encontra lá nas tabelas 36 e acima e à frente também, você vai encontrar essa determinação de condutores carregados. Vamos só revisar aqui lá na 5410. Então, pessoal, aqui na tabela 36 e em outras tabelas mais abaixo também você tem esses parâmetros para você saber exatamente qual a capacidade de condução de corrente do seu cabo. Então, olha só, no método de referência B1, tá? Você tem aqui número de condutores carregados, 2 ou 3. E aí, como é que você vai ter a referência disso? Lá na tabela 46, por exemplo, se eu estou num circuito bifásico com neutro, eu vou olhar essa coluna para saber qual a capacidade de condução de corrente do cabo, tá? Se eu tiver no circuito fase neutro, eu vou olhar essa coluna aqui. Se eu tiver no circuito bifásico sem neutro, 2 fases só, eu vou olhar essa coluna de 2 condutores carregados. Então, essa tabela de condutores carregados me ajuda a referenciar no critério de capacidade de condução de corrente do meu cabo, tá? Só que agora a gente vai no adendo que a norma traz lá na tabela 46. Vamos ver o que ela fala lá em relação àquele adendo de considerar condutor carregado também num trifásico, tá? Vamos lá ver. Então aqui, pessoal, como você pode ver, ó, num circuito trifásico com neutro, tá? Você pode considerar 3 ou 4 condutores carregados. No 4 condutor carregado aqui, ó, ela tem uma notinha, né? V62561. Vamos ver o que esse item fala pra gente em relação a considerar também um neutro num circuito trifásico como um condutor carregado. Como você sabe, se eu tenho um circuito com neutro em estrela, um circuito equilibrado, eu não tenho corrente passando pelo neutro, tá? E aí eu tenho um circuito equilibrado, eu considero 3 condutores carregados, somente os das fases. Mas, quando eu tenho um circuito desequilibrado, aí eu tenho que considerá-lo como um circuito carregado também. E agora vamos ver o que a norma fala aí em relação a isso. Então, o que ela vai falar pra gente, pessoal, nesse item, ó, que ela pediu pra gente olhar, 62561. Nesse item aqui, pessoal, ó, 62561, ela vai falar:
O número de condutores carregados a ser considerado é aquele indicado na tabela 46. Já mostrei para vocês essa tabela 46. De acordo com o esquema de condutores vivos do circuito, certo? Em particular, aí que ela vai começar. No caso de circuito trifásico com neutro, quando a circulação de corrente no neutro não for acompanhada de redução correspondente na carga dos condutores de fase, o neutro deve ser computado como condutor carregado. E aí ela continua, pessoal. É o que acontece quando a corrente nos condutores de fase contém componentes harmônicas de ordem de 3 e múltiplos numa taxa superior a 15%. Então, pessoal, só para a gente entender, componentes harmônicas podem ocorrer quando você tem cargas não lineares na sua instalação. Podemos tomar de exemplo aqui como computadores, circuitos que geram aí harmônicas de terceira ordem, quintas e assim por diante. Então, quando você tem cargas não lineares, você tem componentes harmônicas. Então, o que ele está falando para a gente? É o que acontece quando a corrente nos condutores de fase contém componentes harmônicas de ordem 3 e múltiplos numa taxa superior a 15%. Então, vamos supor lá, você tem uma corrente de projeto, uma corrente fundamental de B com valor X, né? E aí você tem uma corrente, uma componente harmônica de terceira ordem, que a gente chama de THD3, uma taxa de distorção, acima de 15%. Então vamos supor que você tem uma corrente aqui de 100 ampere, tá? E você tem uma corrente de terceira harmônica de 67. Você vai fazer o seguinte, 67 dividido para 100, né? Você vai saber qual que é a taxa da componente harmônica que você tem. Para você saber quanto que vai ser essa corrente de terceira harmônica, por exemplo, de ordem 3, basicamente por medições, tá? No projeto, na previsão, na hora de fazer o projeto, não tem como muito você prever qual taxa de distorção harmônica você vai ter. Tem como você saber quais cargas você vai ter e a partir dessas cargas você prevê uma possibilidade de harmônica existente muito forte na instalação. Caso contrário, o jeito melhor de ser feito é por medição mesmo, tá? Então aqui você tem o que acontece quando você tem uma taxa superior a 15%. Então caso você tenha uma corrente de terceira harmônica aí, uma componente superior a 15% em relação à fundamental, aí você vai ter que considerar esse condutor neutro como um condutor carregado, tá? E aqui ela vai falar, ó, nessas condições o circuito trifásico com neutro deve ser considerado como constituído de 4 condutores carregados, porque está passando também corrente pelo neutro, né? E aí essas correntes podem até ser somadas, né? Quando você tem taxas de harmônicas de terceira e quintas ordens nesses condutores. E a determinação de capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser afetada do fator de correção devido ao carregamento do neutro. Então também, além de eu ter esse condutor carregado a ser considerado a mais, o que pode acontecer? A taxa de agrupamento também pode ser afetada, né? E aí você vai ter que aplicar fatores de correção. E aí ela acrescenta um fator de correção para isso, né? Então ela fala tal fator que em caráter geral é de 0,86, então ela já trabalha com o fator 0,86 geral aqui. Independentemente do método de instalação, se é B1, se é método C, independente se é D, se é no solo também, independente do método de instalação, é aplicável então as capacidades de condução de corrente válidas para 3 condutores carregados. Então o que ela falou aqui para a gente em resumo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, se eu tenho uma taxa de terceira harmônica, de terceira, tá? Ou múltiplas, superior a 15% em relação à fundamental, em relação à minha corrente de projeto mesmo, aí eu tenho que considerar o neutro como condutor carregado. Considerando o neutro como condutor carregado, eu tenho que aplicar um fator de capacidade de condução também, assim como o fator de agrupamento, fator de temperatura, tá? E esse fator é de 0,86. E ela fala aqui, ó, que tal fator, que é em caráter de 0,86, independente do método de instalação, é aplicável então as capacidades de condução de corrente válidas para 3 condutores carregados. Então, o que eu vou fazer? Mais aqui embaixo eu vou mostrar para vocês a nota que ela traz em relação a isso e vou mostrar um exemplo também. Ó, as tabelas de capacidade de condução de corrente 36 a 39, né, aquelas tabelas que eu acabei de mostrar para vocês, trazem colunas para 2 e 3 condutores carregados, mas nenhuma coluna válida especificamente para 4 condutores carregados. Por isso, a determinação da capacidade de condução de corrente para 4 condutores carregados deve ser feita aplicando-se o fator de 0,86, tá? As capacidades de condução de corrente válidas para 3 condutores carregados,
sem prejuízo dos demais fatores de correção eventualmente aplicáveis, como os referentes à temperatura ambiente e estividade. Então ela está falando aqui que esse fator 0,86 não vai afetar nos outros fatores de capacidade de condução de corrente, que eu já falei aqui no nosso canal também, fator de agrupamento, fator de temperatura, tá? Agora, como é que eu aplico isso? Vamos supor que eu vou aqui, ó, vamos olhar na tabela lá. A gente tem uma tabela aqui, vamos supor que a gente esteja no método B1, eletroduto embutido em alvenaria, um circuito trifásico com cabo de 2,5. Só para exemplo, pessoal, só para exemplo. Então você tem aqui um condutor de 21 amperes trifásico, né? Então vamos lá. O que vai acontecer? Vamos supor que o meu circuito ele não seja equilibrado, então eu tenho uma taxa de distorção harmônica acima de 15% aí em relação à fundamental no meu circuito. O que vai acontecer então, pessoal? Eu tenho uma corrente de 21, o meu IZ, né? Isso aqui é um IZ que eu estou calculando, é a capacidade de condução de corrente real do meu cabo. Você tem 21 para cabo 2,5 trifásico que eu olho na tabela. Vou multiplicar, vamos supor que eu esteja com um fator de temperatura normal, então o fator de temperatura é 1. Vamos supor que eu tenha um fator de agrupamento de 2 circuitos, 0,80, né? De acordo com a tabela 42 aqui, tá? Aqui é a tabela 42, mas eu não vou aprofundar muito isso aqui não, porque já tem vídeo no canal. E aí, como eu tenho, conforme ela falou, taxa de distorção harmônica de ordem 3, né? Na terceira componente, e múltiplos também superior a 15% em relação à fundamental, eu tenho que considerar o fator de 0,86. Então, ele vai entrar aqui, ó, na corrente, na capacidade de condução de corrente do projeto, que nem ela falou aqui pra gente, tá? Ó, por isso, a determinação da capacidade de condução de corrente para 4 condutores carregados deve ser feita aplicando-se o fator de 0,86 às capacidades de condução de corrente válidas para 3 condutores carregados. Então eu olhei aqui 3 condutores carregados e apliquei o 0,86 porque o meu nêutron não está equilibrado, né? Então tem corrente harmônica passando por ele, beleza? Então é isso, pessoal. Você saber qual condutor carregado basta olhar a tabela 46. Caso você tenha um circuito desequilibrado e você como projetista tenha consciência disso e saiba que a taxa de distorção harmônica é maior, aí você aplica o fator de 0,86 na capacidade de condução de corrente do seu circuito. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor essa questão de condutores carregados, como aplicar esse fator de 0,86 caso eu tenha uma taxa de distorção harmônica acima de 15%. Tá? Não esquece, pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com quem precisa assistir. Espero que eu tenha resolvido a sua dúvida também, Thiago. Um grande abraço e até a próxima!